Olá, MyTube! Tudo bom? Hoje eu vim aqui contar pra vocês como que foi a minha experiência, como que é a minha vivência depois que eu me assumi uma mulher trans, depois que eu me assumi uma pessoa trans. Tem muita gente que tem muita coragem e vocês me pedem quase que sempre tem algum comentário perguntando como que foi a minha transição, como que foi pra mim, na verdade, como que tá sendo, né? Porque eu me considero ainda em transição, porque eu não estou totalmente satisfeita com a minha aparência, com o meu corpo, enfim. Vou explicar tudo isso pra vocês no vídeo de hoje e eu espero muito que vocês gostem. Bom, então vamos lá. Desde muito pequena eu já percebia que tinha alguma coisa diferente comigo. Os meus pais também já percebiam. Só que eu nunca tive, acho que um gatilho, sabe? Gatilho, como que fala? Gatilho na minha cabeça, enfim, esse negócio aí pra mim entender realmente quem eu era, o que estava acontecendo comigo. Desde pequenininho eu sempre percebi que eu era uma criança diferente das outras e as outras pessoas também percebiam muito isso. Quando eu tinha uns 12, 13 anos, acho que 12 anos, o meu pai chegou pra mim uma vez e perguntou pra mim, porque eu brincava muito de boneca, eu amava brincar de boneca. E aí ele perguntou pra mim se eu era uma pessoa gay. E eu olhei assim pra ele e falei que não, porque eu não entendia muito dessas coisas, gente. Eu também tinha um pouco de receio, de medo dele, enfim, já contei um pouco sobre isso nesse vídeo que eu vou deixar linkado aqui pra vocês, a minha relação com o meu pai, enfim, tudo mais, com a minha família, eu vou deixar aí linkado, quem quiser assistir depois, corre lá que o vídeo também é muito legal. Agora eu já vou pular ali pra parte onde eu realmente comecei a entender o que estava acontecendo comigo e quem eu era de verdade. Eu tinha uns 16 anos, eu conheci o meu namorado, o Jonathan, e a gente começou a se conhecer, a gente era amigo e tudo mais, só que eu não queria só amizade. E ele falava pra mim que não tinha coragem nem vontade de namorar com um homem, né? Porque até então não tinha me descoberto, eu não sabia quem eu era, o que tinha acontecido, enfim. Ele falava que só tinha ficado com meninas e tudo mais. E aí isso ali ficou na minha cabeça. Com o tempo, a gente foi ficando tão próximo que ele deixou isso meio que de lado. A gente começou a ficar e tudo mais. Mas desde então já tinha o meu cabelo muito grande, eu já tinha uma aparência feminina. Porém, eu não me identificava ainda como uma mulher, eu não tinha me assumido como uma mulher trans. E aí foi passando o tempo, a gente foi namorando, né? Ele me pediu em namoro, eu pedi ele em namoro e tudo mais. E aí eu fui comentando pra ele que eu tava com vontade de transicionar. Que eu não tava me sentindo bem naquele corpo, eu não tava me sentindo... Opa, vou cair aqui, eu tô só com o pé, o outro pé eu tô no meu joelho. Enfim, fui falando pra ele que eu não tava me sentindo muito bem mais com aquelas roupas. E que eu achava que eu era uma menina trans, uma pessoa trans. E desde então ele já me apoiou muito mesmo. Isso foi muito bom, porque também era uma vontade dele, né? Porque apesar da gente estar namorando... acho que tinha meio que um bloqueiozinho por mim, enfim, ser um menininho. E aí ele super me apoiou, ele amou a ideia e eu também amei, lógico. Só que eu não tive coragem, eu não tinha coragem, eu só ficava vendo vídeos mesmo de meninas aqui da internet, a Mandy Candy, Priscila Guimarães, entre outras. Eu ficava vendo e eu pensei, meu Deus, eu sou igual elas, eu preciso me libertar logo e mostrar para a sociedade, para o mundo, quem eu realmente sou. Eu ainda estudava, então por esse motivo eu também tinha um bloqueio em mim, porque eu não queria aparecer na escola de uma forma totalmente diferente e inesperada. Então eu fui deixando isso meio que de lado. Porém, eu já falava com as minhas amigas, né? Na escola mesmo, eu falava que um dia, se eu tivesse uns peitões, quando eu tivesse uns peitões, eu ia balançar o meu peito, né? E hoje eu consigo fazer isso, graças a Deus. Sempre comentei com elas, teve até alguma amiga minha, eu não lembro quem, mas chegou em mim e conversou comigo, perguntou pra mim se eu não achava que eu era uma pessoa trans e tudo mais. Tá, foi passando o tempo, acabou as aulas.
Eu completei 18 anos em 2018 e eu resolvi viajar para São Paulo, morar lá. Já contei essa história também aqui para vocês. E quando eu fui para São Paulo, foi lá que eu decidi assim, quando eu voltar para a cidade onde eu moro, o dia que eu voltar, eu já vou voltar como Ana Clara de Souza Silva. Eu não quero mais essa pessoa aqui na minha vida, eu vou deixar isso no passado. Fiquei lá um mês procurando emprego, não consegui tudo mais, e aí voltei para minha cidade aqui onde eu moro. E quando eu voltei, eu já decidi que, enfim, já tinha decidido na minha cabeça que eu era Ana Clara e que a partir daquele dia as pessoas iam me conhecer de verdade e eu ia cobrar pra elas que elas me tratassem no feminino, com os pronomes femininos e tudo mais. E foi isso que aconteceu. Eu voltei e comecei a minha transição. Eu comecei a me hormonizar com o endocrinologista quando eu tinha 16 anos. Eu já ia no endocrinologista. Só que eles falaram assim pra mim que eu não ia poder me hormonizar até os 18. Então eu pensei, então pra quê? Eu vou ficar perdendo tempo vindo num lugar que eu não vou me hormonizar e não vou ter nenhuma evolução, vou só evoluir pro corpo masculino e tudo mais. E não vou ter uma evolução feminina. Só que o que eles não me falaram é que eu podia usar um bloqueador de testosterona para minha testosterona não evoluir e eu adquirir traços femininos, masculinos, como pelos, ombros largos, quadril mais fino, voz mais grossa. Eles não me explicaram isso. E aí eu parei de ir. Com 16 anos eu parei de ir. Foi aí que eu comecei a me hormonizar sozinha. Com 16 anos eu tomava ciclo 21. Não recomendo, tá, gente? Não tô recomendando nada, só tô falando da minha vivência. E eu fui me hormonizando por conta própria. Foi até que em 2018 eu decidi realmente começar a me hormonizar certinho. No tempo que eu tava em São Paulo, eu comecei tomando o ciclo 21. Vim aqui pra minha cidade, voltei pra minha cidade. Continuei tomando esse ciclo 21 por bastante tempo. Depois eu troquei para um hormônio injetável, que é aquele que eles injetam e tudo mais. Só que eu não me dei muito bem com ele, não porque eu passava mal, é porque doía meu braço, doía aonde aplicava, doía. Então eu resolvi parar com esse hormônio e aí eu voltei tomando o ciclo 21 e tudo mais. Depois eu mudei para outro hormônio, que foi o Diane 35, se eu não me lembro, se eu não estou enganada. E eu continuei tomando ele durante todo esse tempo, desde 2019, eu acho, até um mês atrás, mais ou menos. E desde então eu venho me hormonizando sozinha. Eu já voltei no endócrino novamente. Eles me passaram a receita para me conseguir comprar o meu hormônio legalmente, o hormônio certo. Porém, eu parei de ir por causa que, enfim, ano passado teve toda aquela pandemia, né? E achei que não tava mais funcionando. Então, eu nem corri atrás, porque lugares lotados, enfim, hospital e tudo mais, eu não queria correr o risco. Então, eu parei de ir. Desde então, eu não procurei mais Ai, gente, eu não sei falar esse nome. Endocrinologista pra me acompanhar, e eu tô aí nessa luta sozinha mesmo, fazendo por conta própria. Em relação às pessoas se acostumarem comigo, se acostumarem com a Ana, não demorou muito. Minha família me aceitou muito bem. Eu falo assim, os de casa, minha mãe, meus irmãos, enfim, a família do Jonathan e tudo mais. Então, isso pra mim foi super de boa, não tive nenhum problema com isso. Só no início mesmo, que às vezes as pessoas erravam, ficava trocando os pronomes, enfim. Mas isso acabou, graças a Deus. Em relação a preconceito, bullying, transfobia, LGBTfobia, essas coisas, hoje em dia é muito raro de acontecer comigo, quase não acontece. Eu não me considero uma pessoa passável, uma pessoa que tem uma aparência cisgênera, né? Mas eu não sei o motivo, hoje em dia eu não sofro mais tanto esse preconceito. Quando eu tinha me descobrido uma pessoa gay, que eu falei e tudo mais, eu sofria bastante. Quando eu passava na rua, eu sempre escutava aquelas piadinhas, as pessoas mexendo comigo, a maioria era meninos e tudo mais. Porém, isso foi meio que acabando depois que eu entrei na minha transição e me descobri uma mulher trans. E eu realmente não sei o motivo, eu não sei explicar pra vocês.
Hoje em dia é bem difícil de mim sofrer algum tipo de transfobia na rua, alguma piadinha. Muito, muito difícil. Sinto que pra mim foi um pouco mais de boa. Não que isso se aplique a todas as meninas, tá? A todas as meninas, a todos os meninos trans. Cada pessoa tem uma vivência diferente, tem uma realidade diferente. O que aconteceu comigo pode não acontecer com você. Isso é tudo muito, muito diferente. O que mais que eu quero falar? Em relação ao meu corpo, já faz 2 anos que eu me hormonizo. E nesses 2 anos que eu me hormonizo direto, sem parar, eu nunca tinha notado uma mudança tão significativa, tão grande, a não ser os meus seios, os meus peitos, que, enfim, é a primeira mudança que nós mulheres trans percebemos quando começamos uma transição. Então, o meu peito, ele tá crescendo desde que eu morava lá em São Paulo, em 2018. Então, desde aquele tempo, eu fiquei 1 mês tomando o ciclo 21 e eu já tava percebendo que tava crescendo. Mandei até uma foto pro meu namorado quando eu tava lá, tipo, um mini peitinho, sabe? De adolescentezinho de 12, 11 anos, 13, quando tá crescendo, bem pequenininho, era só aquilo. E aí, com o tempo, ele foi crescendo. Eu lembro que quando eu tomava as injeções, nos primeiros dias meu peito ficava super inchado, parecia que tava grande, mas não. Era inchado, meu corpo retia líquido, então não era uma mudança de verdade. Se eu parasse de tomar isso ali, eu ia perder todas aquelas mudanças que eu tive. E não é muito diferente com hormônio, enfim, outros tipos de hormônios femininos que a gente toma, né? Se a gente parar, vai voltar, vai regredir. Então, isso é uma coisa que tem que ser pra vida toda. Você vai tomar a vida inteira e não pode parar, porque senão realmente volta tudo ali, se sua genética masculina for muito forte. O meu rostinho não mudou tanto. Hoje eu tô com maquiagem, mas, enfim, eu fiz uma maquiagem mais naturalzinha. E em relação ao meu rosto, não mudou tanto. Desde muito pequena, eu ouvia que eu tinha uma aparência mais feminina, que meu rosto era mais feminino. Eu não sei pra vocês, pras pessoas de fora, o que acham. Mas eu acho o meu rosto até que bem feminino, bem bonito. E eu acho que não mudou tanto. O que mais muda mesmo, mais mudou, foi a minha pele. Vou deixar uma foto aqui pra vocês de antes e de agora. Acho que não mudou muito. Acho que só deu uma envelhecida mesmo no rosto, porque hoje, né, tô ficando velha, já vou fazer 21 anos. E hoje em dia eu uso esse hormônio aqui, que ele é adesivo, que agride menos o seu corpo, o fígado, porque ele já vai direto na corrente sanguínea. E já faz mais ou menos 1 mês, vai fazer 1 mês que eu tô usando ele e eu tô gostando muito dos resultados. Eu não sei explicar, mas em 1 mês, quase 1 mês, né, minha pele já tá mudando, eu tô sentindo que tá dando uma mudada. Nessa quarentena que passou de 2020, eu dei uma engordadinha, então o meu corpo ficou mais bonitinho, criei um pouquinho mais de peito, de seios. Meus braços também eu sinto que estão ficando menos masculinos, com menos músculos. Antes eu tinha muitos daqui, ó, essa parte aqui era muito grande. Hoje em dia já nem tanto, eu sou bem de boa. Eu não sou de boa totalmente com o meu corpo, tá? Eu tenho algumas disforias sim, tudo mais com o meu corpo. Eu não consigo sair na rua com a roupa normal, tipo blusinha e um shortinho. Não, eu sempre tenho que colocar uma jaquetinha, alguma coisa por cima pra cobrir o meu corpo, porque, enfim, eu não gosto, não me sinto muito bem. Mas isso tá mudando. De vez em quando eu vou no espelho, eu coloco só a roupinha e eu me acho muito bonita. Só que eu ainda não tenho coragem de sair na rua só com a roupa assim normal, não. Sempre tem que ter alguma coisa por cima. Então quem me conhece sabe, desde muito nova eu uso coletezinho, blusa de frio, pra cobrir realmente o meu corpo, não mostrar pras pessoas. Eu me sinto mais segura com isso, então eu uso mesmo, não ligo pro que as pessoas falam. Muita gente chega em mim, nossa, por que você usa isso, não sei o que, seu corpo é bonito, mas eu me sinto insegura sem e me sinto segura com, então eu uso. Quando um dia que eu me sentir 100% segura sem, eu vou usar sem também, não vai ter nenhum problema. Em relação ao meu órgão, né, eu não tenho muita disforia com ele. Hoje em dia eu sou bem de boa com isso. Antes eu tinha mais um pouquinho de preocupação, me preocupava. Mas hoje em dia não me importo mais, enfim. Tá ali, tá bonitinho, deixa ele lá no lugarzinho dele.
E muitas pessoas também me perguntam se eu tenho vontade de fazer cirurgia de redesignação sexual, de adequação de gênero. De gênero sexual, não lembro, não sei, eu me perco nessas coisas. Assim, no início eu tinha muita mais vontade, antes eu pensava muito mais nisso. Hoje em dia nem tanto, e hoje em dia, assim, o dia que eu tiver dinheiro, eu quero fazer, mas não é nem tanto porque eu tenho disforia com o negocinho lá embaixo. É porque é mais qualidade de vida mesmo, eu vou poder usar um biquíni sem me preocupar, sem estar me apertando, sem estar me machucando. Enfim, eu odeio usar calcinha, eu odeio usar cueca, então, tipo, acho que o dia que eu fizer a cirurgia eu vou ficar sem nada, sabe? Só com minha roupinha mesmo por cima, porque eu odeio, tudo me incomoda, me machuca, enfim, é o ó, eu não gosto mesmo. Então, se um dia eu fizer, será mais por questões de saúde, de bem-estar mesmo, e não porque me incomoda, porque hoje em dia já não me incomoda. Nadinha. E para as meninas trans que estão assistindo, meninos trans, eu sei que é clichê, mas se você puder, procura um endócrino, tá? Pra estar se harmonizando, pra estar te acompanhando, porque você vai ter uma qualidade de vida muito melhor, vai ter uma saúde muito melhor do que quem se harmoniza por conta própria, porque não pode tem muito risco, você pode ter vários e vários problemas ao longo da sua vida com o tempo usando esses hormônios. E até mesmo nos primeiros meses, no primeiro mês, você pode ter alguma reação não muito boa os hormônios que você esteja utilizando. Isso pode te levar, sim, à morte. Então, se você tiver a oportunidade, passa no endócrino e faz tudo certinho, faz seus exames. E se você for como eu, fizer tudo por conta própria, se tiver um dinheirinho, faz exames. De 6 em 6 meses, faz exames de sangue, faz um check-up ali total pra você ver como que tá a sua saúde, como que você tá por dentro, como que seu corpo tá reagindo a tudo isso. Ai, e é isso, gente. Acho que o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom, gente, essa é a minha experiência. Foi a minha experiência ao longo desses 2, 3 anos aí que eu tô na minha transição. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falei demais, já tá chegando aqui em 20 minutos. Espero que com a edição eu consiga cortar bastante partes e deixar o vídeo um pouco mais pequeno. Um forte abraço, um beijão. Ah, e se tiver alguma dúvida que eu não comentei aqui, pergunta aqui embaixo que eu respondo pra vocês, tá? Tchau!